Tarde, galerinha, bom dia, né? Depende do horário que você vai me ver, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar, né, esse conteúdinho chamado Conjunto dos Números Reais, né? O que que é real, o que que não é real? Será que eu sou uma pessoa real? Só sei que sou normal, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai recapitular os conjuntos dos números racionais, né? O que é ser racional? É ser um ser racional que pensa, né? Que tem um motivo. E o conjunto dos números racionais, ele engloba aquilo que a gente já havia estudado, os números naturais, os números inteiros, né? Então, esse grupo aí vai entrando na questão, né? Os números fracionários. E aí vocês podem ver, né? Que quando a gente tem, né? Que os números decimais, né? Números com vírgula, estão nesse grupo, frações. Os números naturais, que são os números positivos, do 0, 1, 2 em diante. Os números inteiros, que englobam tanto os positivos quanto os negativos, né? Então, esses camaradas são exemplos de números racionais. E aí, quando a gente fala nesse assunto, logo a gente pensa o seguinte: quando a gente, né, divide uma fração, nós podemos ter um resultado exato ou não exato, ok? Quando esse resultado não é exato, certo? Quando ele não é de forma alguma exato, tá bom? O que acontece? A gente conhece as famosas dízimas periódicas, tá? As famosas dízimas periódicas. E aí o que acontece? A divisão de uma fração, gente, tem por objetivo encontrar a forma decimal de um número. A forma decimal vocês conhecem mais pelos aqueles números que são escritos com vírgulas, tá bom? E aí, em caso de uma dízima periódica, certo? Essa divisão ela ocorreu, só que a forma decimal que foi encontrada, ela é infinita, ou seja, não tem fim possivelmente, né? Claro, certo? Você não conhece. E além disso, é periódico, ou seja, e tem um período, possui um período. Existe um número que está sempre, um número ou números que estão sempre se repetindo. Então, isso é um período, né? Um período da Lua são de quantos tempos, né? De quantos tempos nós temos mudanças de fases na Lua, né? O período da semana são quantos dias, né? Então, toda semana repete 7 dias, né? Então, são exemplos de período, né? E aí, eu resolvi exemplificar. O que seria esse exemplo, né? Peguei a fração 1/4. O que é eu dividir 1/4? Né? O que é a fração 1/4? Quando eu tenho que encontrar a forma decimal de um número, eu vou ter que pegar 1 e dividir para 4. R$1 dividido para 4 pessoas dá 25 centavos. Só que agora a gente vai pegar 3 sétimos. Preste atenção que dá 2,333 e continua. Reticências, tá bom? E aí o que acontece? Você tem a questão de um número se repetindo. E eu até destaquei aqui, que é o caso 3. Então, isso é uma dízima periódica, né? Você tem infinitos números sendo escritos aqui, né? Uma forma mais fácil de vocês entenderem. E vocês têm um período que é 3, porque esse camarada está sempre aparecendo, tá bom? E aí, mais alguns exemplos, tá bom? Lembra que lá a gente teve uma divisão exata no exemplo anterior, né? E outro não exato, que foi o caso da dízima periódica. É muito comum, nossa gente, hoje além dos barulhos dos animais tem os trovões, né? É muito comum vocês encontrarem frações do tipo 33 décimos. E aí, como é que eu vou dividir? Toda vez que eu tô dividindo por um número aqui 10, eu vou lembrar que ele contém um zero. E em vez de eu fazer uma conta de divisão, basta eu lembrar que a divisão ela me permite voltar uma casa para trás, tá? Se você fizer a conta, vai ter o mesmo resultado. Então, se algum dia eu ver o número 3,3 e pedir para você representar na forma fracionária, então basta você lembrar que para eu ter esse número aqui, eu precisei dividir por 10. Então, 33 vezes 10, né? 3,3 vezes 10, né, você vai ter esse número 33. E aí você representa na forma de fração. Mesma coisa, 2 centésimos. Então, tenho 2 zeros, vai me permitir voltar 2 casas. Então, fica 0,02. E
aí, depois de estudar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai estudar os conjuntos dos números irracionais, né? Fazem parte os números escritos na forma decimal, né? Que são infinitos, mas que não são periódicos. É diferente daquele exemplo lá do 2,333. Ou seja, os camaradas, eles estão desorganizados, eles não têm uma sequência lógica, né? Eles não seguem uma lógica, né, de formação, tá bom? E aí eu até coloquei alguns exemplozinhos aqui, vocês podem ver que eles não mantêm um padrão, né, todo o tempo, certo? Então por isso que eles são os números irracionais. Ok, são casos de raízes, né, que não são exatas, aí você vai começar a ter essa aproximação aí. Aí, agora vocês, né, irão estudar mais sobre esse assunto, tá bom? Com vídeos de outros profissionais que eu vou encaminhar aí no grupo de vocês. Esses camaradas, essas pessoas, eles vão explicar para vocês em mais detalhes sobre os conjuntos dos números naturais, inteiros, decimais finitos, fracionários, dízimas periódicas, que são os números racionais, e dentro vão estudar os irracionais. Depois disso, no final da aula, lá por volta das 4h30, né, quem for assistir agora a aula, você vai fazer algo criativo. Você vai ser normal, né? Eu não fui normal ainda hoje, tá? Eu tô me comportando. Então, no final dessa aula, você vai construir um acróstico, tá bom? Utilizando como palavra-chave ou os números racionais ou a palavra irracional, tá bom? E aí, o que acontece? Você deve, né, usar a criatividade para isso, tá? Coloquem no acróstico um pouco do conhecimento que vocês adquiriram hoje, né? Então, vocês sabem que um acróstico, cada letrinha dessa pode gerar uma frase ou uma palavra. Então, coloquem coisas que vocês aprenderam hoje, coisas que vocês já sabiam. Podem desenhar, podem pintar, podem colorir, né? Faça uma folha especial, tá bom? Destaque uma folha, desenhe, né? Faça cada frase de uma cor, cada letra de uma cor, não sei. Sejam criativos, né? Desenhem representações matemáticas, símbolos matemáticos, tá bom? Sejam normais, tá bom? É isso que eu peço de vocês. Então, vocês na primeira aula, né? Na terceira aula, vocês vão estudar sobre o assunto, beleza? E aí, vocês vão estudar sobre esse assunto. Depois disso, vocês vão construir esse acrósticozinho. No final, vocês vão me encaminhar. No final, irão me encaminhar esse projeto, né? Esse trabalho, né? Esse apanhado que eu quero botar nos meus stories, né? Colocar nos meus stories esse assunto. Mas eu também vou passar umas 2 ou 3 questõezinhas para vocês praticarem e se divertirem. Beijos no coração e até breve.